nossas vidas todos os dias do ano, não apenas este ano. E uma maneira bastante importante, assim, de lembrarmos de Jesus é fazermos o Evangelho do lar em casa. Se você é espírita, faz o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não é, independe da sua religião, o credo que você professa, procure fazer as suas leituras evangélicas, procure reunir a família. Se a família não quiser, faça você sozinho, envolva-se em espiritualidade, porque todas as vezes que você se envolver fazendo uma oração, fazendo evangelho, lembrando de Jesus, ele está presente, porque a sintonia que se faz não é pelo número de palavras, pela riqueza do teu vocabulário. A conexão se faz com o seu pensamento. Quanto mais ardente a tua fé, quanto mais ardente for a sua lembrança de Jesus, ele vai estar no seu lar. Porque quando se faz o evangelho, o teu lar se ilumina, o teu prédio ilumina, a tua quadra ilumina. Então vejam bem que o evangelho no lar, com Jesus dentro dele, não é só a tua casa que é beneficiada, são muitas pessoas que são beneficiadas. Então esse é o conceito de Natal que está passando para nós, o Espírito Joana de Ângeles. Eu vou pedir depois eu quero também que você destaque uma parte do evangelho que você goste e que case bem com essa data. Eu vou pedir para o Ayrton. Ayrton, que parte do evangelho que você destaca e que tem a ver com o Natal? Porque nessa época, onde também há um grande estímulo ao consumismo, Silvia, eu achei uma passagem muito oportuna, aquela em que Jesus fala para não junteis os tesouros os tesouros da terra, onde a traça corrói, os ladrões desenterram e roubam. Ele diz, mas ajuntai os tesouros do céu, onde a traça não corrói, os ladrões não desenterram e não roubam. E depois ele fala assim, numa linguagem poética e bonita, falando dos lírios dos campos, né, e dos pássaros do céu, os lírios, né, que não tecem nem fiam. Ele compara com Salomão. Ele diz, né, Salomão nunca se vestiu como um lírio do campo, né? Os pássaros dos céus que são alimentados. Aí ele passa então a perguntar, por que com tanta preocupação com o que comer, com o que beber, com o que vestir? E finaliza dizendo, a cada dia basta o seu mal. Então, por vezes, há uma grande preocupação, né, nossa, com o entorno, com as coisas materiais, com o que nós vamos comprar, aquela correria toda aos supermercados, às lojas, e por vezes esquecemos aquilo que a Eulécia dizia, que é a fraternidade cristã, que muitas pessoas não terão uma ceia, não terão o que comer, enfim, ou perderam o emprego no momento de crise, né? Então, por vezes, tanta preocupação com os excessos e por vezes outros faltando. E o Natal é esse momento de exercício, quer dizer, mais uma vez, mais uma oportunidade de exercício da fraternidade. Então, menos preocupação com as coisas materiais, com aquilo que vamos ter para comer, ou para vestir, ou para beber, e mais preocupação com a fraternidade cristã. E também nós vamos, para o segundo bloco, abordar um pouco o tema como é que as comemorações natalinas deram início, quando, de que maneira, quem determinou essa data de 25 de dezembro para a gente comemorar. Eulécia, há comprovação que a data do nascimento de Jesus foi dia 25 mesmo? Não. Ninguém sabe exatamente a data oficial, o dia que Jesus nasceu. Estabeleceu-se esse dia 25 de dezembro porque era uma festa pagã do equinócio, se não me engano, né, que se celebrava. Então, eles aproveitaram essa data, então vamos comemorar nessa data. Por quê? Jesus foi uma criatura, nasceu simples, somente com a sua túnica. O que ele fez? Ele saiu para buscar os apóstolos, ele escolheu os seus apóstolos entre as pessoas simples, o pescador envolvido com peixe, todos eles são pessoas simples, mas que tinham uma qualidade moral. Então, como ele era uma pessoa simples, não veio, como os judeus esperavam, num carro de fogo, de ouro, um trono de ouro, nada disso. Se eles falassem,
vamos comemorar o Natal de Jesus, tá, do dia que ele nasceu realmente, aí ninguém ia se incomodar. Mas como já tinha toda aquela vivência naquela data, do dia 25 de dezembro, então vamos aproveitar, um grupo de pessoas, vamos aproveitar essa data e ficou estabeleceu-se o dia 25 de dezembro. Quer dizer, não importa para nós se foi 25 de dezembro, se foi 2 de fevereiro, ou se foi 20 de novembro. Para nós não importa, não vamos questionar, fazer uma pesquisa, qual é o dia certo que Jesus nasceu. O importante que nós temos que frisar é a mensagem que ele deixou. Né? Eu gosto muito das parábolas, porque são os ensinamentos que hoje em dia a gente dá para se estudar as parábolas, a gente vê a preciosidade, os ensinamentos que tem atrás das parábolas, quando a gente se para analisar. Aquela página do Evangelho, do Sede Perfeitos, é riquíssimo. Não tem que não se emocione, não se deixe levar por alguma frase daquele capítulo do Sede Perfeitos, como meu pai o é. Né? Então, são diversas páginas, que as parábolas assim são qualquer pessoa pode entender, né, Ayrton? Qualquer pessoa, ele já falou para as pessoas simples da época, através de parábolas, porque é o que o povo entendia. É o que nós vamos falar no último programa, sobre as bem-aventuranças. E você pode participar do programa hoje, mandando o seu recado. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós terminamos, hoje nós estamos falando sobre o verdadeiro significado do Natal, e a Eulécia citou as parábolas. E nós vamos pedir para o Ayrton, para que ele possa falar um pouco sobre esse assunto, o contexto das parábolas. Jesus falava usando muitas metáforas, de maneira que a parábola que ele falou há 2000 anos, eu posso ler lá no Evangelho aquela parábola e interpretar sempre por trás o ensinamento moral, não é, Ayrton? Sim, Jesus usava de várias parábolas para deixar um ensinamento, e tem sempre um ensino moral, né? Então, ele usava de narrativas, quase sempre narrativas do cotidiano, porque ele é um mestre por excelência, né? Ele usava as situações do cotidiano. Então ele usava, por exemplo, o fermento. Então ele dizia, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que foi misturada com 3 partes de farinha, a massa ficou toda levedada. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo que foi encontrado, e aquele que encontrou vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então ele falava, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, né, pega vários peixes. E assim, o reino dos céus é semelhante à semeadura, né, do joio e do trigo. Então ele fala do reino dos céus, o reino dos céus é semelhante a um festim de núpcias. Então ele coloca elementos do cotidiano para que as pessoas pudessem entender, muito embora ele deixe oculto muitos ensinamentos que só viriam mais tarde, porque que tivéssemos a condição de compreender. Mas é interessante que Allan Kardec e outros que, ao estudarem o Espiritismo, deixa claro que determinadas parábolas que são muito claras, que não tem como entendê-las de forma diferente ou ter símbolos que ficam difíceis, né? Por exemplo, as 2 parábolas mais expressivas, que são a parábola do bom samaritano e a parábola do semeador. Então, essas parábolas não tem como entender de outra forma, né? Ele exalta a caridade do samaritano e exalta, no caso, o bom coração na terra boa. Então, outras parábolas, como a do festim de núpcias, pode trazer alguma dificuldade, a dos trabalhadores da última hora, mas essas não, né? Quer dizer, são as parábolas que ele fala de como é o reino dos céus, e outras ele fala como alcançar. E como alcançar o reino dos céus são essas 2, né? A do bom samaritano e a parábola do semeador. Então, é interessante as figuras que ele utiliza, mas tudo com elementos do cotidiano por sua sabedoria, mas o ensino moral está em todas elas. E hoje, com o Espiritismo, a gente tem condições de compreender melhor, como livros como Parábolas, Ensinos de Jesus, ou as próprias interpretações de Allan Kardec, que tem várias parábolas, né? Acho que são 8 ou 9 parábolas que são interpretadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, Silvia? E o Natal é uma festa comemorativa com uma riqueza de detalhes e de símbolos muito grande. É diferente da Páscoa, por exemplo, que tem como símbolo o coelho e o ovo da Páscoa, simbolizando, então, a vida em si, né? O germe da vida.
E o Natal nós colocamos na casa as guirlandas, as luzes, as velas, as bolas, os pinheiros, o Papai Noel, as botas, o presépio. Eulécia, por que nós temos ainda que utilizar de tantos símbolos na nossa vida, principalmente nessa data? Porque nós entendemos, as pessoas ainda só entendem melhor por símbolos. Por exemplo, você gosta de uma pessoa, vai no aniversário, um casamento, é Natal, é Páscoa, uma data comemorativa, você leva um presente para demonstrar o carinho que você tem por essa pessoa. Ainda necessitamos de símbolos, né? Que materializa o teu sentimento. Tem que materializar o teu sentimento através de uma joia, de um presente, de uma flor. Mas é tão importante, às vezes, você receber um belo de um abraço, aquele abraço carinhoso que te transmite muita paz, muita tranquilidade. É um excelente presente, né? Um sorriso que você recebe, uma hora que você não está se sentindo bem, que você está, como nós dizemos, para baixo, estamos com a moral meio depressiva, vem uma pessoa te dá um abraço e conversa, o que você tem? É um presente, porque aquilo nos reanima, né? Não custa nada e aquilo nos reanima. Só que nós ainda precisamos desses símbolos, como temos muitos símbolos no Natal. Nós no Espiritismo temos no Natal a manjedoura, que simboliza a humildade de Jesus, né? Mas as pessoas têm muitos símbolos, tem as guirlandas, que já vem de épocas remotas, essa guirlanda, né, é um símbolo cristão, mas se usa no Natal, o pinheiro de Natal, né, a árvore de Natal, né, e todos aqueles enfeites que se usa, é importante, as pessoas acham importante, deixa a casa mais festiva, deixa realmente lembrando o Natal, com todos esses enfeites, as pessoas capricham, para que nessa época a casa esteja bem decorada. Não há mal nisso. O mal está quando a pessoa exagera demais nessa decoração do lar, e esquece de sobrar alguma coisinha para dar aquele que, às vezes, nessas cartinhas de Natal que a gente vê lá no correio. Olha, gente, eu peguei uma ali que não estava cadastrada e fui perguntar para a moça por que ela não estava cadastrada, o que ela dizia. A cartinha dizia assim: tenho 17 anos, um filho de 2 anos. Eu sei que eu não posso entrar no Papai Noel do Correio, mas ela jogou a cartinha lá, porque eu, casualmente, fui lá e peguei aquela cartinha que estava avulso, não estava nem no envelope. E ela pedia o quê? Ela pedia material escolar, porque ela queria voltar a estudar o ano que vem. E queria uma cesta para que passasse o Natal com melhor condições e que o filhinho dela pudesse ter um alimento. E ela queria voltar a estudar para que o filho tivesse uma vida melhor. Então, gente, vamos lembrar, também não custa nada. Eu estou falando em correio porque eu estou contando um fato que aconteceu comigo, e tinha outras cartinhas que falei com o funcionário do correio. Aí, quando é aquelas cartinhas, o correio, o Papai Noel entrega. Mas essa que não estava cadastrada, a pessoa vai ter que entregar na sua casa. Mas veja bem, uma pessoa com 17 anos pedindo uma coisa dessa porque era necessário, porque ela está precisando, porque ela está querendo. Então, esse é um exemplo que a gente dá, que vamos arrumar a nossa casa, vamos fazer, caprichar no cardápio, e tudo bem. Mas vamos lembrar que tem outras pessoas que às vezes estão pedindo um panetone somente para o Natal. Só isso, nunca comeram um panetone, querem um panetone no Natal, querem uma cesta básica para ter um alimento. Essa cesta básica de Natal, né, Silvia? Colocar umas guloseimas. Colocar umas coisas nessa cesta básica de Natal, né? Eu vou colocar umas coisas, umas guloseimas, umas coisas assim diferentes. Então, deixa um pouquinho de menos na sua casa, se for o caso, e vamos lembrar de tantos outros que estão esperando que alguém lembre que lembrem deles, que alguém traga alguma coisa à sua casa, né? Até esqueci a pergunta que você me fez, não sei se está isso mesmo. Esse entusiasmo falando. Viu, Lécia? Sempre tem muita sobra, né, na nossa casa, Tem. A gente exagera, né? Não que a gente vá dar a sobra, porque o que a gente não quer para nós não vamos dar para os outros. Mas não é resto, né, Silvia? É sobra. Mas a gente pode preparar uma coisa antes para entregar.
Isso me faz lembrar muito as visitas nas comunidades carentes que o Chico Xavier fazia, com um caminhão atrás que ele ganhava de produtos, né? Então, essa época a gente pode ter essa oportunidade de fazer as outras pessoas um pouquinho mais felizes. Eu vou destacar a minha parte do Evangelho e vou pedir para o Ayrton e a Eulécia fazer a interpretação. Quem conhece o Evangelho sabe da amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. E há uma passagem em que Marta leva Jesus à sua casa e Maria se coloca no chão para ouvir o que o mestre dizia. E Marta, muito atarefada com as coisas do lar, com as coisas da casa, chama a atenção de Jesus de que ela estava trabalhando sozinha e Marta não estava ajudando. E Marta diz assim: mestre, faça com que minha irmã me ajude, eu estou aqui sozinha a te servir. E Jesus diz: Marta, Marta, você está muito preocupada com as coisas da vida, mas Maria está recebendo a melhor parte. Então, eu vou pedir para a Eulécia e para o Ayrton me responderem as duas questões que eu faço depois do intervalo. Qual era a melhor parte que Jesus estava falando? De que boa parte, de que melhor parte Jesus tratava? E também, será que Jesus fazia uma crítica ao trabalho? Porque Marta estava lá toda atarefada com os serviços domésticos. Será que Jesus critica o trabalho? E o que ele quis dizer com a melhor parte? Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. E nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, hoje programa especial de perguntas e respostas alusivo ao Natal. E eu deixei em aberto aquela passagem evangélica em que Jesus visita os irmãos Lázaro, Marta e Maria, e ele, então, ali naquele convívio familiar, eles que eram muito amigos, fala das coisas da alma. E Maria se atira aos pés de Jesus e ouve tudo o que o mestre dizia, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres domésticos. E Jesus afirma, então, que Maria estava recebendo, estava sorvendo a melhor parte. Que parte é essa, Ayrton, que Jesus dizia? Bem, se vê interessante que, imagine se nós recebêssemos Jesus em nosso lar. E aí nós fôssemos, deixássemos, por exemplo, esperando na sala e fôssemos cuidar de outros afazeres. E não ia ouvi-lo, e não ia, sim, aproveitar cada segundo, cada instante, e até esquecer de oferecer um copo de água, né? Porque seria um momento único. Então, de tal forma que, enquanto Marta estava preocupada com os outros afazeres, Maria estava interessada nas coisas espirituais, nas coisas do céu, sabendo o que significava o mestre. Marta não sabia, não tinha despertado para aquela figura, para aquele ser, tudo que ele representava, o que ele tinha para trazer. Então, a água que ele tinha para oferecer, para beber, a água que sedentava, que jamais traria sede. Então, aquele alimento espiritual é que ele estava oferecendo, que Maria queria, enquanto Marta estava mais preocupada com o alimento material. Então, essa é a analogia que a Eulésia também fazia. Ou nós fazemos uma ceia belíssima, com uma mesa bem posta, cuidando com cada detalhe, se o lustre está combinando com a toalha da mesa, com o tapete está bem posto, ou nos preocupamos com a família, com o carinho, com a atenção, com aqueles que estão ali ao de redor, oferecer a oração, oferecer a amizade, o carinho. Então, por vezes, exageramos na preocupação das coisas exteriores e esquecemos do interior. Ou seja, a essência do qual Jesus iria oferecer de alcançar o chamado reino dos céus, é o que Maria queria, e Marta queria mais as coisas, nessa representação das coisas do corpo, as coisas materiais ou do lar, enquanto Maria já havia percebido, era o espírito atento a outros aspectos espirituais a qual Marta ainda não tinha compreendido. E foi uma crítica que Jesus fez ao trabalho? Não,
de maneira nenhuma. Jesus jamais criticou, jamais chamou atenção, né? Quando os apóstolos lá que não corresponderam ali, ele jamais chamou a atenção de ninguém. Ali, realmente, como a Ayrton falou, uma já estava já tinha despertado para a espiritualidade, e a outra ainda não. Era somente essa diferença. Por isso que ele falou que seria mais importante o que ela aqui ficou ouvindo Jesus. Só por isso, as duas funções são importantes. Precisamos de alguém que faça o alimento, que cuide da casa. Só que naquele momento, Jesus na sua casa, o ser espiritual elevado, você ia deixar Jesus sozinho lá e ia fazer as suas coisas, né? Não seria, acho que ninguém de nós faríamos isso. Mas a diferença apenas é isso, é uma mais espiritualizada do que a outra. Por isso que uma se preocupou mais com a parte material, outra espiritual. Mas jamais seria uma crítica ao trabalho braçal, digamos assim, porque Marta estava cozinhando e Maria estava aos pés de Jesus. Isso não vai crítica de maneira nenhuma. Há uma pergunta a respeito do início das comemorações natalinas. Tanto a Eulécia quanto o Ayrton já deram uma pincelada a respeito. Havia uma festa pagã na Roma Antiga chamada de Saturnália. Ela seguia o calendário juliano, não havia ainda o calendário cristão. E entre 17 de dezembro e 23 de dezembro, os romanos eles comemoravam o deus Saturno, que era um deus agrícola, e a festa era muito parecida com o nosso carnaval de agora. E havia o hábito de se ir na casa dos parentes, levar um presente. Comemorava-se uma colheita farta, era uma festa da gratidão através dessa figura do deus Saturno. No século IV, o Papa Júlio I incorpora essa festa nas comemorações do nascimento de Jesus. E fica, então, a tradição das trocas de presente, dessa substancialidade alimentar, herança do paganismo que foi incorporado, então, nessa época. E, como foi dito no primeiro bloco, é muito interessante para nós cristãos que a festa natalina ela seja um momento de reflexão a respeito da nossa vida. Porque, Eulécia, muitas pessoas às vezes até se entristecem na época de Natal. Vem essa nostalgia dos compromissos que nós assumimos no mundo dos espíritos e que muitas vezes nós não cumprimos e nós ficamos com esse peso, né? E quando nós lembramos do governador da terra, nós fazemos essa conexão com o mundo dos espíritos, né? Da onde nós viemos. Pois essa nostalgia que vem, que na verdade, aquele que tem o conhecimento de Jesus, ele já faz uma avaliação de como foi a vida dele quando ele conheceu Jesus e procurou colocar seus ensinamentos em prática. E aquele que está começando a despertar, nessa época também fica nostálgico, porque vê que coisa que poderia ter feito e não o fez. Então, seria assim, como a maioria faz, nós fazemos aquele exame de consciência de final de ano, de Natal, mas é importante salientar que mesmo a criatura que ainda está muito depressiva ao fazer esses exames de consciência, ao fazer essas análises da sua vida, que é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de amar, é sempre tempo de perdoar, é sempre tempo de refazer. Porque é isso que é a lição de Jesus que nos diz, que nos deixou. Nunca ele castigou ninguém. Dos ensinamentos de Jesus não tem castigo, não tem penas eternas, muito pelo contrário. Nós erramos, ele nos dá outra oportunidade, e as oportunidades que ele nos dá é as reencarnações. Erramos, não procedemos bem numa vida, não tem problema. Você vai refazer a sua vida, vai ter uma outra reencarnação, prepara-se no mundo espiritual, reencarna novamente para poder viver
refazer os seus compromissos, né? Então, essa nostalgia, às vezes vem a nostalgia de quem já desencarnou, quem já foi para o mundo espiritual, aquela nostalgia também de seres ausentes, e às vezes vem uma nostalgia que nós nem sabemos explicar, né, Ayrton e Silvia? Vem uma nostalgia que você não sabe explicar. Estou triste, estou nostálgico, mas não sei dizer o que é. É a lembrança da nossa verdadeira pátria, que é a nossa pátria espiritual, né? As saudades que tem de seres queridos que nós deixamos na pátria espiritual, não sabemos quem, não temos como identificar, e ainda bem que não, porque não identificamos nem os bons, nem os maus, né? Mas é essa nostalgia que nós temos que superar. Nós temos só um minutinho, Ayrton. Eu quero que você responda em um minuto. Também. Nós começamos falando sobre vivenciar o Natal todo ano. Como fazer isso, esse espírito natalino? Bem, aí é só a gente memorizando que é necessário o estudo, a leitura, a concentração, e a disciplina. Então, se a gente, por exemplo, só vai lembrar no dia que for, digamos, ao templo religioso, ao espírita só no dia que ele vai ao centro espírita, né? E cada um só naquele dia, dificilmente a gente vai conseguir essa vivência diária. Então, a gente tem que adquirir o hábito, a oração diária, a leitura, deixar os livros assim próximos, né? Vai criando o hábito de tal forma que a gente sempre, a partir do momento que a gente cria esse hábito, a gente vai sentir a necessidade o dia que não tiver. Então, deixa livros como Fonte Viva, né, ao lado, assim, Pão Nosso, olha aqui. Esses livros que a gente deve ter ao alcance das mãos, porque esses é que trazem a essência do cristianismo, né? Então, aí a gente vai sentindo, quando Emmanuel comenta, quando Joana de Andes comenta, aí a gente vai tendo essa empolgação no esforço. Não é fácil, mas no esforço diário, porque a gente vai fazendo esse balanço diário. Treinando, né? Treinando. Vamos para o sorteio. Vou pedir para a Eulécia sortear o livro Vida e Mensagem. A Cirlei Schroeder, que ganhou o livro de Raul Teixeira, que vai estar a partir de amanhã na Livraria Espírita Educadora, ao lado da CEFAM, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. Na semana que vem estaremos ao vivo com mais um programa. Eulécia, até semana que vem, Ayrton. E estamos encerrando e agradecendo a sua audiência. Semana que vem, mais um Presença Espírita ao vivo.